Olá, amigos! Pois é, estamos de volta, trazendo muitas novidades e tudo o que acontece de mais importante no agronegócio. Confira os assuntos de hoje. Nascimento de trigêmeos surpreende os técnicos da Embrapa. Criar ovelhas e produzir queijo pode ser um bom negócio. Técnicas especiais garantem a qualidade das uvas e dos vinhos produzidos no interior de São Paulo. As lições dadas por Temple Grandin, a maior autoridade em bem-estar animal. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Parto de trigêmeos em bovinos é muito raro, não é? Pois bem, na Embrapa Agrosilvio e Pastoril, de Sinop, Mato Grosso, o fato se repetiu de uma forma surpreendente. O nascimento de trigêmeos é coisa rara em bovinos, principalmente de corte. Na Embrapa Agrosilvio e Pastoril, em Sinop, Mato Grosso, porém, essa situação aconteceu, não uma, mas 2 vezes, e num intervalo de apenas 2 dias. 2 vacas de sangue Nelore, que participam do experimento de integração lavoura-pecuária-floresta, pariram de uma só vez 3 bezerros. Em um dos partos, nasceram 2 machos e uma fêmea, e no outro, 2 fêmeas e um macho. O pesquisador e médico veterinário Luciano Lopes, responsável pela pesquisa, ficou bastante surpreso. Parto jamelar acontece, não é tão raro assim de acontecer, ainda mais no rebanho. Em rebanhos grandes a gente vai ter uma incidência disso aí naturalmente, mas o fato de trigêmeos é um pouco mais difícil, ainda mais ligado de corte. Esses partos jamelares acontecem com uma frequência um pouco maior em gado de leite, por algumas características que esses animais têm. Metabolismo é um pouco mais acelerado, enfim. Embora ter 2 ou até 3 bezerros de uma só vez pareça ser uma vantagem, o especialista explica que a coisa não é bem assim. Não é bem assim, porque 3 bezerros sacrifica demais essa vacada, né, as matrizes. Isso prejudica inclusive o retorno à ciclicidade desses animais, desgasta muito essa matriz, além do que favorece a mortalidade desses animais. Assim, são animais mais leves, têm uma dificuldade maior de mamar, vão demandar um manejo um pouco mais intensificado por parte do pessoal da fazenda, com os cuidados desses animais, a chance de mortalidade é maior. E outro ponto importante é com relação à reprodução. As fêmeas normalmente são inférteis. A Embrapa Agrosilvio e Pastoril desenvolve em sua unidade uma série de trabalhos, visando ratificar a viabilidade na adoção da técnica de integração lavoura-pecuária-floresta. Bom, o experimento é um experimento com gado de corte envolvendo fêmeas Nelore, novilhas da raça Nelore. A gente tem 4 tratamentos, que é lavoura-pecuária, pecuária-floresta, em 2 níveis de sombreamento e pecuária solteira. Então a gente avalia a reprodução desses animais, alguns aspectos relacionados ao balanço hormonal, principalmente, ao acompanhamento folicular, desenvolvimento folicular desses animais, e alguns aspectos relacionados à sanidade desses animais também. Então a gente faz contagem de ovos por grama de fezes para avaliar a verminose, a ocorrência de verminose. A gente já teve um trabalho desse com machos, está repetindo esse trabalho com as fêmeas porque pode ter um comportamento diferente, justamente pela ocorrência da gestação, depois da aparição, isso pode ter um comportamento um pouco diferente nesses animais, pelo estresse natural que o parto causa, né? Justamente esse balanço hormonal também é importante nesse ponto. E a gente avaliou também a parte imune desses animais, a resposta imune desses animais. Nós induzimos uma resposta com a vacina e avaliamos depois a curva de anticorpos desses animais, além de alguns aspectos celulares. Então a gente viu que há diferença entre os tratamentos. O tratamento sombreado favorece a imunidade desses animais de uma forma geral.
vinhos finos com qualidade internacional. Um produtor de uva do interior de São Paulo apostou nesse caminho, trazendo variedades que não eram comuns na região. Um trabalho que vem sendo desenvolvido há 4 gerações pela mesma família. É dessa maneira que a Vinícola Góes produz os seus vinhos finos e também os de mesa para o consumidor poder degustar a melhor opção. Só que muito antes desta degustação, o processo começa aqui, diretamente das parreiras. Com 100% do processo produtivo realizado nas propriedades da família, a vinícola está localizada na cidade de São Roque, a aproximadamente 60 quilômetros de São Paulo. São Roque sempre foi tradicionalmente conhecido já como a terra de vinho no estado de São Paulo, e lá atrás, nos anos 60, 70, 80, tinha muitas uvas plantadas aqui na região também, mas uvas essas que eram de origem americanas. As uvas também que são consumidas como consumo in natura, que são a Isabel, a Niágara Branca, a Niágara Rosada, Bordeaux. E no final da década de 90 iniciamos um trabalho aqui de trazer novas variedades de uvas, sendo essas variedades que nunca foram testadas no estado de São Paulo e variedades viníferas, que nós chamamos, que são os chamados vinhos finos, variedades de origem europeias. E iniciamos esse trabalho, trouxemos em 99 em torno de 40 variedades viníferas e vamos fazendo os testes para ver qual tem a melhor adaptação ao nosso solo, clima e o nosso manuseio do homem com a uva. Esse parreiral que nós estamos aqui em frente é o parreiral que é uma técnica diferenciada, que é a técnica, como é conhecido, da dupla poda. É um parreiral que você faz um trabalho nele de 2 podas no ano para você fazer a inversão do ciclo da colheita. Então, normalmente a uva no sul do país, tanto aqui também na região sudeste, as uvas mais tradicionais, você faz uma poda no parreiral no final de julho, início de agosto, ele entra no seu novo ciclo, aí você vai estar realizando essa colheita de janeiro a março, dependendo do ciclo da variedade que está plantada. Após 30 dias de poda normal, ao começar a sair as flores, os funcionários retornam ao parreiral e quebram os cachos na mão. Neste período, a plantação vegeta, ou seja, fica sem produção, e entre a última semana de dezembro e o início de janeiro se realiza a segunda poda. Feito essa segunda poda, o parreiral entra no seu novo ciclo e nós vamos estar fazendo a colheita no mês de junho e julho, então sendo uma colheita de inverno. O que nós vamos ganhar com isso? Então, para nós aqui, principalmente na região de São Roque, o índice pluviométrico é bem maior nas épocas do início do ano, que tem aquelas fortes pancadas de chuvas, né? E essa época agora aqui para nós é mais seco. Então, para a uva agora, o essencial é não ter tanta água no presente de chuva, né? E também uma maior amplitude térmica, favorece muito a maturação completa da uva. E aí nós vamos vir a tirar uma uva com uma excelente qualidade para resultar num excelente vinho. Com a técnica, mesmo com menor produção por hectare, os benefícios gerados são diversos. A maturação é mais completa, se tem um teor de açúcar maior, uma acidez mais equilibrada, os taninos são mais maduros, além de aroma e sabor diferenciado, se comparado à safra tradicional. Na Góes, a dupla poda é aplicada em 4 hectares. Junto com o vinho de mesa, né? Então, aqui falando de vinho fino, nessa dupla poda, somente vinho fino que a gente tem aqui hoje em São Roque, né? Mas junto com os vinhos de mesa, que é um grande volume ainda hoje da vinícola, hoje nós estamos perto de 7 milhões de garrafas ano. Hoje, a área de produção no Brasil é de 79,1 mil hectares. São mais de 1.000 vinícolas espalhadas pelo país, com sua maioria instalada em pequenas propriedades. O mercado vitivinícola brasileiro neste ano deve alcançar 7,7 bilhões de reais. E o desafio do setor é democratizar o acesso e profissionalizar a cadeia, para que cada vez mais a bebida se popularize. O consumidor hoje ele ainda busca muito o vinho de mesa, o mais adocicado, né? O vinho suave, né? Então hoje 80%, 78% do consumo nacional ainda é o vinho de mesa adocicado, o vinho suave, que você parte do vinho seco e faz a adição do açúcar para deixar ele adocicado. E os 20% em torno do vinho seco e entrando daí junto o vinho fino junto.
Mas tem mudado muito, hoje a mídia está muito alta em cima de vinho, todos os benefícios que o vinho traz para a saúde, isso também favorece muito o consumo. E também existe hoje muitas confrarias, né? Pessoal que reúne para ficarem degustando os vinhos. Isso favorece muito o crescimento ainda maior do vinho aqui no Brasil. Iniciada em maio, a colheita da safra brasileira de café segue por todas as regiões produtoras. Este ano, a pandemia causada pelo coronavírus foi um ingrediente a mais, gerando preocupação entre os produtores. A colheita do café começou em todo o Brasil nesta segunda quinzena de maio. Segundo a Conab, a estimativa da safra de café arábica e robusta no país deve variar de 57 a 62 milhões de sacas, um aumento de 25% em comparação com a temporada passada. Esse ano, porém, o trabalho será realizado em meio a uma pandemia causada pelo coronavírus e, por isso, o cafeicultor precisa tomar todos os cuidados para proteger a vida de seus colaboradores e garantir uma colheita segura. Colheita com segurança e saúde, garantindo o pleno funcionamento de uma das cadeias produtivas mais importantes do agronegócio e da economia brasileira. Queijo de vaca ou de cabra, todo mundo conhece bem. Um criador, porém, decidiu criar ovelhas e produzir queijo com o leite destes animais. O resultado tem sido animador. Deixar a vida agitada de uma cidade grande para trás, se mudar para o campo e ainda de quebra começar um negócio próprio e diferenciado. O que para muitos pode soar como ousadia, para Ricardo e Maria Clara Hetman se tornou uma realidade. Bom, dentre as várias coisas que eu já fiz na vida, a última foi trabalhar no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, onde tinha começo, meio e fim. Então terminaria em 2016 nas Olimpíadas do Rio, eu era da área de sustentabilidade. A Maria Clara é da área de jornalismo, enfim, a gente morava lá. Teve o primeiro filho em 2015, também isso já mudou a nossa forma de encarar a vida, né? Vamos criar esse moleque aonde, né? Surgem perguntas aí. A Rima foi fundada em 2017 e a propriedade tem 25 hectares com 1,5 hectare de pasto, onde diariamente 80 animais ficam dispostos numa área de 130 metros quadrados. O plantel atual conta com 450 ovelhas da raça francesa Lacone, e destas, 130 estão em lactação. Aqui o rebanho todo é focado na parte do leite, né? Então a raça que a gente usa aqui é uma raça francesa leiteira, mais popular no Brasil, apesar de sermos pouquíssimas propriedades produtoras de leite. Pra vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, no último levantamento que foi feito há 2 anos atrás, somos 30 propriedades produtoras de leite de ovelha no Brasil todo, e queijarias menos ainda. Atualmente, a média diária de produção na Rima é de 1,3 litros de leite, número que para o produtor ainda pode melhorar. Um número satisfatório que hoje ninguém tem no Brasil de média seriam 2 litros por dia por ovelha. Esse já seria um número legal de se trabalhar. Parece pouco, 700 ml a mais, não faz diferença nenhuma, mas faz muita, porque o leite de ovelha, ele é um leite que tem dentro da queijaria uma relação muito melhor da quantidade de litros que você precisa para fazer 1 quilo de queijo. Hoje a gente tem uma média de 3 litros de leite de ovelha para fazer 1 quilo dos nossos produtos, enquanto de vaca são 10 a 12 litros aí na média. Então são 700 ml, né, que a gente está querendo a mais por ovelha, mas são aí 130, às vezes 150 ovelhas por dia e numa relação melhor na queijaria. Se você tem espaço, talvez valha a pena você ir realmente para os bovinos. Mas se você é uma área pequena, compacta, como é o nosso caso, as ovelhas têm uma relação muito boa. Claro que aí quando você junta com queijaria, é muito mais trabalho, mas se torna ainda mais interessante, porque você verticaliza, você tem um valor agregado bem maior, não é só o leite, é o queijo final que eu vendo, né? Mas
por exemplo, se tiver a oportunidade de vender para mim ou para uma outra queijaria de ovelha, é uma atividade que vale a pena hoje em dia. O custo de manutenção do pasto é baixo e possui alta qualidade nutricional. Tá dando bem certo aqui pra gente. Esse aqui é um meio hectare que a gente tem de ares, tem outras áreas e ele é bem exigente em adubação, então todo dia que as ovelhas saem a gente roça e coloca a ureia, a lanço mesmo, e isso já é suficiente. O padrão da pastagem garante uma boa eficiência nutricional, principalmente durante o verão. Então o pasto a gente consegue até 12% de proteína, mais ou menos, nessa época de chuva, que é um índice bom. Nessa época do ano, basicamente essa é a alimentação delas. Te dá um cheirinho de ração no fim do dia também, para melhorar um pouco a parte nutricional. Para facilitar o manejo na propriedade, Ricardo encontrou uma solução simples e bem criativa. Ricardo, então explica pra gente essa técnica, né, das coleiras que vocês desenvolveram, né, foi desenvolvido por vocês, como que funciona? É uma inovação simples, na verdade. O material é daquelas alças de mochila, sabe? E aí com cores diferentes, onde visualmente fica fácil de verificar quais animais estão em cada estágio. Então aqui na rima, não me pergunte por quê, mas a gente determinou algumas cores. Por exemplo, o vermelho, ele é quando passa o ultrassom na ovelha e ela está prenha. O laranja é quando no ultrassom detecta já um parto duplo ou triplo. A verde é a ovelha que está na produção de leite, alta produção, que pra gente é acima de 1,5 litro. A preta abaixo de 1,5 litro, baixa produção. E isso implica, obviamente, você tem um grupo de verde, você vai colocar o melhor macho, a melhor alimentação, né? Aí a gente tem outras cores também, que aí é bem aleatório, de acordo com cada macho. Então tem um grupo no pasto com um macho, tá com uma coleira azul, por exemplo. Um outro grupo tá com uma coleira rosa, e isso fica fácil de visualizar já de longe se aquele é um grupo de prenhas, ou um grupo que está com macho, ou um grupo que deveria estar no leite. E também, no caso de misturar, eventualmente, a gente consegue determinar quais ovelhas tem que ir para cada lado, só olhando com as coleiras, sem ter que puxar na orelha, na tatuagem, na planilha e tal. Fica bem mais fácil o manejo. Na semana que vem você vai ver como a Rima produz os seus queijos e como coloca no mercado. Com o anúncio oficial do cancelamento da AgriShow, já são mais de 10 grandes e tradicionais eventos que deixaram de acontecer este ano, por causa da pandemia provocada pelo coronavírus. Feiras como a Expo Direto e Show Rural Copavel escaparam do isolamento social. O mesmo não aconteceu com a Feira de Ribeirão Preto, nem com a tradicionalíssima Expo Zebu em Uberaba. Congressos, dias de campo e lançamentos de produtos. Todos migraram para formatos digitais, tentando manter o ambiente o mais normal possível, apesar de tudo. O calendário do segundo semestre ainda é uma incógnita. Feiras como a Expo Inter segue confirmada, por enquanto. Outros eventos, como o Congresso Brasileiro do Agronegócio e o Congresso da Andave, já anunciaram que vão acontecer virtualmente. E assim o agro vai encontrando seus caminhos e se adaptando a um novo mundo, sem contato humano. Vale lembrar que esse setor foi o único que passou por essa crise sem muitos arranhões. Indiferente à pandemia, a pecuária segue crescendo a passos largos, batendo recordes de produção e conquistando novos mercados. O cuidado com a saúde do rebanho também vem tendo um papel importante nesse sucesso. Mesmo diante de um cenário de incerteza econômica para muitos setores, a alta no preço da arroba, uma melhor remuneração do leite e o aumento das exportações sinalizam que o ano será mais uma vez positivo para a pecuária. E hoje nós vivemos aí um cenário bastante interessante no que diz respeito à pecuária brasileira, onde estamos aí batendo recorde de exportações, principalmente para mercados asiáticos, mercados africanos,
E isso para nós é um motivo de muito orgulho. Nessa conta positiva, os cuidados com a saúde do rebanho têm um papel muito importante. As doenças e a ação de parasitas não diminuíram, mas a cada dia surgem novas e melhores formas de controlar e combater esse problema. A produtividade da pecuária brasileira, ela vem se intensificando com grandes avanços em tecnologias genéticas, reprodutivas, manejo sanitário e manejo também do homem no campo, capacitação cada vez mais do homem no campo. Mas a pecuária nacional ela sofre com alguns entraves que poderiam auxiliar bastante o pecuarista a elevar ainda mais a sua produtividade. Estamos falando de problemas como carrapato, mosca do chifre, verminoses. Esses probleminhas, principalmente o carrapato, segundo dados da Embrapa, nós perdemos com esse parasita mais de 12 bilhões de reais por ano. Em algumas regiões do Brasil, as perdas ocasionadas por parasitas como o carrapato, por exemplo, são muito significativas e atingem diretamente o bolso do produtor. Quando a gente fala da produtividade de carne de um estado para o outro, a gente observa no ano de 2019, segundo dados do CPEA, que algumas carcaças, a média do peso final da carcaça batida no estado de São Paulo, ela foi até um pouco maior do que no estado do Rio Grande do Sul. Isso com a presença particular do Rio Grande do Sul com a questão do carrapato. E nós da Betoquinol somos uma empresa que podemos ajudar o pecuarista brasileiro a resolver bastante forte o problema do carrapato. Nós estamos colocando no mercado várias soluções muito inovadoras, uma solução como Fiprotac, que pode promover uma ação muito intensa no controle do carrapato, com o programa Fiprotac Resolve. O programa Fiprotac Resolve auxilia o pecuarista brasileiro a se prevenir desse parasita, podendo ter bons patamares de produtividade. Não se pode falar hoje em pecuária sem se preocupar com o bem-estar animal. Dar conforto aos animais é a chave de uma criação mais humana e produtiva. Para saber mais sobre isso, a Revista Rural foi conversar com a maior especialista mundial no assunto. Nascida em Boston, Estados Unidos, no ano de 1947, Mary Temple Grandin é considerada a mulher que revolucionou as práticas para o tratamento racional de animais vivos em fazendas e abatedouros. Aos 72 anos, além de bacharel em psicologia, ela é PhD em ciência animal pela Universidade de Illinois. Mas quem vê o sucesso e o que Temple significa para a pecuária, não imagina as adversidades que a americana teve que enfrentar. Diagnosticada com autismo logo na infância, ela teve sua vida ligada ao agronegócio quando tinha 19 anos. Durante a visita a uma fazenda de uma tia, tomou como inspiração o brete de contenção dos animais e construiu algo parecido para si, com o intuito de se refugiar dos frequentes ataques de pânico que sofria. Foi com este talento de pensar em imagens e conectá-las que Temple começou sua carreira científica e mudou os rumos do bem-estar animal. Hoje, as instalações que ela projetou estão localizadas em diversos lugares no mundo. Na América do Norte, por exemplo, quase metade do gado é manuseado em um sistema de retenção central projetado por Temple. Os sistemas curvos de rampa e corrida que ela projetou para o gado são usados diariamente, e seus ensinamentos sobre a zona de fuga e outros princípios do comportamento dos animais em pastoreio ajudam muitas pessoas a reduzir o estresse nos animais durante o manejo. Well, people manage things that they measure. And one of the reasons for handling measurements, such as electric prod use, falling, vocalization, running, when you use measurements, then you can tell, am I getting better or am I getting worse? Because if you don't measure it, you might find that electric prod use slowly goes up and you do not realize it because you've not measured it. Well, there's a lot of people teaching workshops now where they get out and they train people. What I have observed on stockmanship, there's about 20% of people that when you train them, they really are good and they stay good.
Then it's a lot of other people that you have to constantly supervise. And there's about 10% of people that should not be handling animals. They tend to be mean to animals. Now we need to constantly supervise handling for most people because it's just like traffic. If the police were not measuring the speed, the highway would become a raceway. Habituado a visitar e palestrar em diversos países, quando vem ao Brasil, Temple foca em passar seu conhecimento aos nossos pecuaristas. E a cada oportunidade, procura notar se há evolução no trato com os animais por aqui. Well, I haven't visited that many farms, but the pattern that I tend to see is as training gets more and more on cattle handling, then more and more people will do it. I've observed that in the U.S., and I think Brazil will follow a similar trend, where the more emphasis there is on it and more people getting out and working on it, it will gradually improve. One thing I've observed, I've been to some of the veterinary colleges, and I've been very impressed with some of the students. Students going into the cattle industry are really interested in going out there and changing things and doing things right, and I was very impressed with students that I have talked to at the veterinary colleges. I talked about the importance of low-stress handling. That will improve productivity of the cattle, reproductive conception rates, weight gain. I also talked about the importance of never having animal abuse, because if people photograph it on phones, that's very negative. It's cruel to the animals, and it's very negative to the public. Those were some big issues, and then I gave a lot of tips on flight zone, point of balance, corral design, and removing distractions that make cattle stop in a facility. Com o crescente aumento da população, o desafio de alimentar o mundo é cada vez maior e recai em partes sobre a pecuária. Com isso, ter um rebanho que gere carne de melhor qualidade se torna fundamental para que se possa atingir o objetivo e não deixar ninguém com fome. Animals that are handled with low-stress methods are going to be more productive animals. Animals that have been yelled at, chased, gain less weight, poorer reproduction. Tendo da sua história um livro aberto, a correlação do autismo de Temple com seu trabalho desenvolvido na pecuária serve de exemplo para que outras pessoas que possuem realidade semelhante à dela se inspirem e faça de um problema uma solução que possa ajudar diversas pessoas ao redor do mundo. Well, when I was a 3-year-old child, I had no speech. I had very good teaching, and I want to emphasize to all the parents out there that might have an autistic child or a child with a learning problem, build on the things they're good at. I am a visual thinker. This helped me in my work with livestock, because I thought about to look at what cattle were seeing. Back when I started on this in the 1970s, nobody thought about that. I've done a lot of work with people in skilled trades, and I've worked with people that have built things in meat plants and corrals that they had learning problems. They may have been autistic, very clever at building equipment. And then there's some people with autism, they're mathematical. Well, then they're the ones that will grow up and become computer programmers. You want to work on things where some disability you have doesn't affect it. That's what Stephen Hawking had to say. Concentrate on the things your disability doesn't prevent you from doing well. That's Stephen Hawking. And we got to help these kids to get out and do things. And one of the things we got to get them out doing is building things. There's a certain segment of children with autism, they're very good with tools. And we're getting, in many parts of the world, a shortage of skilled trades, people that can make things, invent things, and build things. E aí, gostaram do programa? Semana que vem tem mais. Um forte abraço e até lá!